Olá, meus amigos! Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família de uma forma especial. Hoje nós estamos no segundo episódio da série Raízes de Francisco Morato. É isso mesmo, nós reservamos esse mês de maio para entrevistar alguns pastores que fizeram história do evangelismo em nossa cidade de Francisco Morato. E hoje estamos recebendo novamente um pastor muito especial. Mas antes de chamar ele, eu já quero pedir que você já deixe o seu like, tá bom? Deixe o seu comentário e se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito, tá bom? E também não se esqueça de compartilhar com todo mundo, tá? A intenção dessa série para que nós venhamos aprender, não é? Com os pastores aí que tem muita experiência, que tem muita coisa boa para nos ensinar. Então, compartilhe esse vídeo, tá bom? E hoje, queridos, nós estamos recebendo um pastor muito abençoado. Ele é presidente do Ministério da Assembleia de Deus, Ministério São Paulo, aqui em nossa cidade. Então, senhoras e senhores, recebam com muito carinho o nosso amigo, pastor Valdir Biondi. Muito obrigado. A paz do Senhor a todos que Amém. estão nos vendo. Eu estou muito feliz de estar aqui com você. E Deus tem nos abençoado bastante. Eu fico contente quando alguém quer conversar a respeito da obra evangélica. É verdade. Pastor, muito obrigado, pastor, pela sua presença. Eu me sinto muito honrado, porque nós reservamos esse tempo para ouvir experiências e aprendermos, não é, com vocês, pastores que já passaram pelo caminho, tem muita coisa boa para nos ensinar, e eu estou muito feliz em receber o senhor aqui, viu? Obrigado, eu fico feliz também. Que maravilha. Pastor Valdir Biondi, eu vou te chamar de Biondi, Pastor Biondi, né? É mais conhecido, né? Isso. Pastor Biondi. Como que foi a sua conversão, pastor? Como que foi que você entregou a sua vida para Jesus e qual foi o ano? Olha, eu tinha 6 anos de idade, foi em 1959. 59, meu Deus. Quando meu pai aceitou a Jesus. Meu pai foi evangelizado por um amigo de trabalho e meu pai era viciado em bebidas alcoólicas, bebia demais, estava doente, tinha procurado soluções em muitos lugares e não tinha encontrado. Aí um amigo dele de trabalho fez um convite para ele: vamos na igreja, lá tem a solução para você. E antes disso ele tinha ganho uma Bíblia e ele estava lendo a Bíblia. Sim. Aí quando foi um dia que eles marcaram, foram na igreja. E lá na Assembleia de Deus, em Franco da Rocha, um salão muito pequeno, recém-inaugurado. Nós éramos a terceira família em Franco da Rocha a aceitar a Cristo. É mesmo, pastor? Terceira família. Terceira família. Em 1959, hein? 59. Meu Deus. E aí meu pai estava naquele culto, eu estava com ele, e me lembro muito bem que no momento que o pastor fez o convite, quem gostaria de aceitar a Cristo, meu pai levantou as duas mãos para cima e foi correndo, chorando até o púlpito e dobrou o joelho ali para receber a oração. Eu ouvi meu pai chorar, eu chorava também, porque eu nunca tinha visto meu pai chorar, e eu fui correninho atrás dele e também dobrei o joelho ali e recebi a oração do pastor que dirigia aquela congregação. Glória a Deus. E aí foi o momento que o Senhor entregou a sua vida para Jesus. Foi, julho de 1959. Que coisa boa. O senhor lembra qual bairro que era, pastor? É no centro de Franco da Rocha. No centro. É a Rua Carvalho Pinto. O número eu não sei dizer, mas fica à esquerda. O primeiro salão à esquerda subindo a Carvalho Pinto. Ou é Armando Pinto, Carvalho Pinto, eu não me lembro. É ali próximo da casa
do pintor, Aham. por ali. Sei. Então, a sua família foi a terceira família a aceitar Jesus em Franco da Rocha na época, Na né? Assembleia de Deus. Então, tinha poucas pessoas na igreja, pastor? Tinha duas famílias e vinha algumas pessoas junto com o pastor que vinha de Caieiras Entendi. e vinha para ajudar o trabalho, né? Cooperar. Aham. E depois disso, Deus foi salvando muitas pessoas ali, né? E houve uma libertação muito grande em meu pai. E através dessa libertação, meu pai também era viciado em jogo Sim, de baralho. sim. E tudo que ele ganhava, perdia no jogo. E a bebida também. Então ele se tornava agressivo e, e as pessoas então gostavam que ele fosse jogar porque as pessoas ganhavam aquele dinheiro suado que meu pai o mês inteiro batalhava para poder ganhar e sustentar a família, né? E aí ele jogava, perdia e o É, pessoal que ganhava dele ficava contente. ficava contente. E Jesus, então vendo isso, salvou meu pai. E os amigos não ficaram nada contentes com isso. Começaram a perseguir meu pai e forçar ele a ir ao jogo, a beber. Entende? Mas o meu pai foi firme, consciente e não aceitava mais essa prática do jogo e da bebida. Então Jesus libertou seu pai. Libertou. Glória a Com Deus. 90 dias, o meu pai já dirigia culto nas residências. Bênção. Olha, que Meu pai bênção, se hein? tornou um cooperador e ele dirigia culto nas residências. Foi onde que o trabalho foi desenvolvendo, crescendo, né? E o Senhor sempre acompanhando o seu pai, né, pastor? Sempre acompanhando meu pai. E quando eu tinha 8 anos de idade, eu ganhei uma sanfona Olha só, e que aprendi a legal. tocar. E tocava a sanfona e os outros olhavam aquela criança tocando sanfona, criança de 9, 10 anos de idade, a sanfona até parece que encobria a minha cabeça, e eles ficavam admirados. E nós ficávamos na praça, que tem em Franco da Rocha, ficávamos ali aos domingos fazendo um culto ao ar livre. E viam aquela criança tocando sanfona, paravam para ver, né? E daí a pouco o pastor dizia assim: Ô Biondinho, agora descansa um pouco, que é com a gente agora aqui. E Deus usava o pastor e muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Glória a Deus, pastor. Que Fomos para um bênção. salão maior e depois de acho que uns 3, 4 anos depois, eles compraram aquele terreno lá em cima, no alto, no Jardim Benitente, e construíram aquela Assembleia de Deus lá do Ministério Belém. Ministério do Belém, sim. Meu pai Lá no ajudou. centro, lá em cima. Dá para ver lá da estação, né? Aham. Que legal, pastor. Quando o Senhor aceitou Jesus, começou a caminhar com Cristo, ainda não existia a cidade de Francisco Morato, não é? Ou já existia? Ela existia, mas ela não era tudo Franco da Rocha, né? Franco da Rocha, sim. Porque a Era cidade mesmo foi ligado. fundada em 1965, não é? Isso, era ligado fundado. a Franco da Rocha. Entendi. E meu pai veio para Francisco Morato para abrir o trabalho da Assembleia de Deus e o Ministério Belém também. O seu pai. Meu pai, Sim. ele foi um dos primeiros pastores aqui em Francisco Morato. Que bênção. Era lá na Água Vermelha, na casa de uns irmãos que acabou doando a frente do terreno para a construção da primeira Assembleia de Deus do Ministério Belém. Então, meu pai dirigiu lá nos anos 70, por aí, entre os anos 70 e 80. Ele dirigiu ali. E aí, nessa época, o senhor ainda morava em Franco da Rocha ou... Eu morava em Franco da Rocha, como até hoje eu moro. Sim. Só que eu congregava na sede de Franco da Rocha e em Caieiras. Foi onde eu conheci minha esposa lá na Assembleia de Deus de Caieiras. E em 1971 nós casamos. Que legal, pastor. Então tem... 53 anos de casado. 53 anos, meu Deus Com a do céu. mesma esposa. Já passou de bodas de ouro, né? Já fizemos bodas de ouro
E agora estamos aguardando aí para fazer outras bodas, se Deus permitir. Ô pastor, neto, o senhor tem quantos? Eu tenho 6 netos. 6 netos. É. Bisnetos tem já ou Não, não? ainda né? não. Que legal, pastor. Que benção. Que benção. Ô, pastor, então, como que Deus colocou no seu coração o projeto de iniciar um trabalho aqui em Francisco Morato, o Ministério de São Paulo? Como que foi fundado o Ministério de São Paulo, né? Antes eu estava num outro ministério. Nós trabalhávamos num outro ministério e ficamos ali durante algum tempo. E depois Deus tocou assim em nosso coração e a gente acabou pedindo o desligamento daquele ministério. E eu não queria mais ser pastor. Não queria. Eu não queria mais, porque eu já tinha visto o sofrimento que meu pai teve como pastor, tal. Eu dizia comigo e para minha família, não quero ser pastor. Eu não quero mais ser pastor. E eu estava com a carta de mudança de ministério nas mãos, fui entregar em uma igreja lá em Franco da Rocha, e o pastor olhou aquela carta e falou assim: olha, aguarda mais um tempo, fica com a carta aí, porque Deus tem um propósito na sua vida. Eita, coisa Ele boa. falou para mim. Eu disse assim: mas que propósito? Eu não sei qual é o propósito, mas Deus sabe, e na hora certa você vai receber o propósito de Deus. E eu tinha muitos amigos aqui em Francisco Morato, muitas pessoas que tinham se desviado, tinham saído do Evangelho, né? Sim. E 2 famílias me procuravam sempre para a gente fazer culto na casa deles. E acabamos até fazendo culto nas residências aqui, alguns cultos. Mas eu não queria ser pastor. Aí um dia eu fui na casa de uns amigos em São Vicente. Litoral. Litoral. Chegamos lá e os amigos falaram, vamos almoçar, almoçamos, conversamos, e na hora de vir embora, ele falou assim, vamos ali na casa da irmã, eu não me lembro o nome da irmã, vamos lá orar, que Deus usa muito ela, tal. Então eu falei, vamos lá. Eu relutei um pouco para não ir, mas aí acabamos indo. Quando chegamos lá, Deus usou a irmã dizendo assim: você está querendo entregar o cajado, e se você fizer isso, eu te colocarei no leito da enfermidade, Meu Deus. e de lá para a sepultura. E tem as famílias procurando para que você atendam eles lá naquela cidade. Você sabe qual é a cidade. Era aqui em Francisco Morato. Aham. Então, nós ficamos surpresos, porque ninguém conhecia a nossa história, né? Só Deus sabia da nossa história. Sim. Aí eu voltei atrás na minha decisão e com aqueles irmãos que nós fazíamos os cultos nas residências, chegamos depois a alugar um salão, depois um outro maior, e até que nós estamos hoje naquele templo que está situado na rua número 68, Jardim Rosa. E que ano que foi, pastor, que o senhor abriu a igreja? Foi em dia 5 de março de 1992. 92. Eu não tinha nem nascido ainda. Não tinha? Eu sou de 94, então, Sim. então tem 32 anos a igreja? 32 anos. Que benção, pastor, que benção. E por que Ministério São Paulo, pastor? Qual foi a intenção de colocar o nome São Paulo? Por motivo estatutário, né? Nomenclatura da igreja. Toda igreja tem que ter um nome, tem que ter um CNPJ, tem que estar registrado. E como nós temos diversas Assembleias de Deus, de vários ministérios, Sim. e eu era autônomo, então eu estava vinculado lá em São Paulo com a Igreja Assembleia de Deus da Casa Verde. E juntamente com eles, estou até hoje, né? Eu me vinculei a eles no ano de 2000, no mês de abril de 2000, foi quando eu me vinculei a eles lá
na Casa Na Verde. mesma convenção, né? Assembleia de Deus, a mesma convenção que eu pertenço Sim. hoje. E de lá para cá fomos trabalhando junto, né? E para que nós tivéssemos um nome, então deu-se Assembleia de Deus e Ministério São Paulo. Que legal, pastor. Registrado em Aham. cartório, tudo como a lei nos determina. Que legal, pastor. Que legal. Gente, ó, a Igreja Ministério de São Paulo, a sede, uma igreja enorme que fica aqui no Jardim Rosas, Rua São Jardim. Marcos, né? Número 68, Jardim Rosa. Isso, no número 68, no Jardim Rosas. Vá lá visitar. Você aí que me ouve, que mora aí na região do Jardim Rosas, vai lá porque a igreja muito abençoada. Já estive lá muitas vezes. Inclusive tem curso de teologia do pastor Davi Lucas lá, né? Temos toda segunda-feira, das 20 às 22 horas. O pastor Davi Lucas, ele é o professor de teologia, já Sim. há mais de 20 anos. Sim, é uma benção também, é uma benção. Já formamos muitos obreiros ali, Aham. né? Graças a Deus. Eu fico feliz de ali ser também um local de formação de obreiros. Formação de obreiros, é verdade, pastor, é verdade. O pastor Biondi, o senhor tem quantos anos então como pastor? Como pastor tem 36 anos. 36 como pastor. anos, né? É. Como pastor, pastoriano. Pastor, mas antes já tinha cooperado como presbítero, evangelista, fui subindo os degraus, né? Sim, foi galgando. Ô pastor, eu vou fazer uma pergunta aqui e o senhor pode me responder da melhor forma que o senhor se sentir, tá? Pois não. Nesse tempo como pastor, o senhor passou por muitas experiências, né? Sim. E na sua opinião, qual que é a melhor forma de disciplinar alguém? A melhor forma de disciplinar alguém é aconselhando e ajudando, né? Porque alguém que merece, precisa de uma disciplina, ele tem que ser consciente que ele fez algo que fosse o caso de ter a disciplina. Muitos deixam no banco, né, muito tempo, as pessoas acabam se desviando, indo para fora, né? Mas eu tenho uma visão um pouco diferente de ajudar as pessoas, conversar, dando conselhos e vendo, porque a gente vê o arrependimento da pessoa, né? Quando há arrependimento, a gente vê. Então a gente dá a oportunidade de que a pessoa se reintegre. E todos nós somos pecadores, todos nós estamos sujeitos a cair, né? Tem pessoas aí que por um motivo qualquer assim foi disciplinado e está fora da igreja até hoje. E essas pessoas acabam perdendo a salvação. Então eu prezo muito pelo aconselhamento e ajuda. E nunca abandonar a pessoa, né, pastor? Não abandonar. Porque nós vemos muito isso hoje, infelizmente, nas igrejas. A pessoa pecou, errou, é disciplinada e é esquecida pela igreja. E aí acaba se corrompendo mais, né? Se sujando mais no pecado. É difícil voltar, né? É muito difícil. É só Deus mesmo com a sua infinita misericórdia que pode resgatar novamente pessoas que saíram da graça. Então a gente tem que tomar muito cuidado, nós que somos pastores, em conversar, em aconselhar, em ajudar. E Deus faz com que a pessoa seja conquistado novamente para a igreja. Glória a Deus. E se a pessoa é uma ovelha rebelde, pastor? Não quer ouvir o pastor, tá cega na mente, né? Tá com a mente cauterizada, não quer saber de conselho, não quer saber de nada. O que fazer? Primeiramente, temos que orar por eles, né? Uma vez teve um jovem que veio entregar a sua carteirinha, sua credencial, e dizendo assim para mim, não quero mais ser crente. A partir de hoje, eu não serei mais crente, não. Ah, não, tá bem. Eu trouxe aqui a minha carteirinha para o senhor. Falei, então tá bom, me dá a carteirinha aqui. Mas antes vamos fazer uma oração, né? Foi uma coisa assim que aconteceu no momento, não tinha planejado nada. Vamos orar aqui. Senhor, aqui está esse jovem
dizendo que não quer mais o Senhor, ele não quer mais te servir, ele quer ir para o mundo, ele vai para o inferno mesmo, não tem jeito, né? Então, Senhor, risca o nome dele do livro da vida, porque ele não quer mais. Para, pastor, para, pastor, para, pastor. Me dá minha carteirinha de volta aqui. Então, Se arrependeu na se hora. arrependeu na hora. São estratégias que Deus acaba dando para a gente assim, de repente, né? Então, a gente, quando planeja fazer alguma coisa, às vezes não sai como Deus coloca no coração da pessoa, né? Sim, é verdade, pastor. Que legal. Muito bom ouvir isso, né? O pastor Biondi, o que o senhor sente falta das igrejas dos tempos antigos? O que eu sinto falta, dentre algumas outras coisas que eu vou falar, é mais músicos, porque nós tínhamos antigamente muitos músicos. Tá certo que a obra evangélica cresceu demais, se expandiu, muitas igrejas hoje, né? Mas nós tínhamos bandas, tínhamos orquestras, tinha muitos integrantes. Hoje está difícil. Os integrantes que têm algumas igrejas grandes, por exemplo, que são repreendidos ou que são punidos por alguma coisa insignificante, já são deixados de lado. E quem é músico gosta de tocar, assim como eu até hoje ainda toco. Sim. Então, eles saem para o mundo, saem do evangelho e vai tocar lá nas noitadas do mundo e deixa de louvar a Deus, né? Eu abro oportunidade, inclusive, se tem algum jovem, algum irmão, alguma pessoa, que é o caso de que eu disse, que foi afastado por motivos de não poder mais tocar, que se quiser se reintegrar à igreja, se quiser se reintegrar a Cristo, pode vir conversar com a gente vai ajudar e vai tocar na nossa igreja, não tem problema. Porque quem toca para Cristo sente falta de louvar a Ele. É verdade. Eu, É verdade. todos os domingos possíveis, eu ainda toco pelo menos 2 ou 3 louvores do teclado, né? É mesmo, pastor? É. E que legal. Na igreja, né? Na igreja. Que legal. Alguém disse para mim, você não precisa descer mais do púlpito e tocar, você tem músico aí, mas eu tenho o prazer de tocar para Cristo. Quem é músico sente a falta de tocar, né? Sente a falta. E às vezes está machucado com alguma coisa que aconteceu na igreja, Sim. né? Foi esquecido pela igreja, também pode acontecer. Pode. E aí às vezes o músico está afastado. É. Então precisa voltar. Precisa voltar. E reentregar o corpo, né, pastor? E tem igrejas que é difícil de uma reintegração, né? Nós estamos abertos à reintegração, estamos abertos a pessoas que se afastaram e não conseguiram mais ficar onde eles estavam, né? Não sei, às vezes não sente mais bem, alguma coisa aconteceu. Então, se as pessoas querem se reintegrar, pode vir conversar conosco, nós estamos à disposição. Não só se reintegrar, mas como também pessoas que nunca foram evangélicos e gostariam de ser, nós estamos lá à disposição também. E toca instrumento, vai ser músico, né? Porque Deus, ele se agrada quando nós louvamos a Cristo. Sim, usamos o dom para ele, né, pastor? Usamos o dom para ele. É verdade. É verdade. Deus habita no meio dos louvores. Uhum. E eu gosto de ver quando os nossos jovens cantam para Cristo. Nossa, eu fico feliz quando eu vejo as irmãs, o grupo de varão, as crianças, adolescentes. Nós temos lá crianças, adolescentes, jovens e grupos de irmãs que cantam. Glória a Deus. Então, aos domingos é uma festa para Cristo ali. Uhum. E temos a palavra também, né? A palavra que liberta, transforma. Que legal, pastor. Que legal, que bacana. Ô, pastor, nesses 36 anos como pastor, Sim. o senhor já cometeu algum erro como pastor que aprendeu com o erro? Já. Às vezes, principalmente quando somos novos, Certo. às vezes a gente faz alguma coisa e às vezes a gente não quer nem voltar atrás, mas nós temos que saber voltar atrás no que fizemos de errado,
que ofendeu alguém, né? São coisas às vezes pequenas, são coisas que a gente fala e não sabe que ofendeu alguém, mas Palavra mal colocada, né, é, pastor? a gente depois descobre que esse alguém ficou ofendido por alguma coisa que falamos ou que fizemos. Então, eu gosto de voltar atrás, chegar, abraçar, pedir perdão, porque não é porque sou pastor que eu não vou pedir perdão para as pessoas, Sim. né? Todos nós somos errantes. Já nascemos é, com esse, como que eu posso dizer assim, já nascemos com esse defeito de fabricação. Todos nós pecamos. Não há um só que não peque, mas somos remidos pelo sangue de Cristo, assim que nós também reconhecemos o que fizemos. E para consertar, precisa às vezes abraçar, precisa de ser amigo, né? Então é isso. A vida de um pastor não é fácil. Tem gente que pensa que o pastor é super-homem, É verdade. né? Mas ele tem dor de cabeça, ele tem sentimentos, né? Ele escuta todo mundo, às vezes não tem quem escuta ele. E aí, quando o pastor se joga aos pés de Cristo e conversa com ele e é consolado na oração. Então, ser pastor é algo, não é profissão. Ser pastor não é profissão, é uma dedicação a Cristo. E tem que ter a chamada de Deus, né, pastor? Tem que ter a chamada. Esse pastor, quando meu pai aceitou a Cristo, e eu estava de joelhos ali dobrado com o meu pai, quando levantamos, o pastor olhou para mim assim e falou para o meu pai: é vosso filho? Aí meu pai falou assim: é meu filho. Ah, que bonitinho, pôs a mão na minha cabeça e falou assim: ele vai ser pastor. Aquele Olha irmão só. disse, no primeiro dia que meu pai foi para a igreja que aceitou a Cristo. Mas eu, com 6 anos, eu não entendia, né? Meu pai sempre foi dizendo para mim isso durante a vida, que o pastor Deuclides era o nome dele. Falou que você um dia vai ser pastor. E eu dizia dentro de mim, eu não quero ser pastor, eu quero ser músico. Quero continuar sendo músico. Mas Deus sabe como usá-lo, a gente. É Ele verdade. usa como músico, ele pode usar na palavra, pode usar para aconselhamento. Sim, Somos instrumentos, né? é verdade. Deus sabe o que fazer conosco e como fazer, né, pastor? E como fazer. Que legal, pastor, que legal. Muito bacana. Ô, pastor, para nós finalizarmos, Sim. nos dê outro conselho, não é? Qual é a melhor forma de atrair os jovens para dentro da igreja hoje? Para atrair os jovens, Isso. é os jovens. Convidar outros jovens, outros amigos, Jovens porque atrai jovem. isso, ovelha gera ovelha. O pastor cuida, né? Então, os jovens chamando seus amigos, trazendo as pessoas, alguns eventos que os jovens fazem, como congressos, pré-congressos, e trazendo seus amigos. Se cada jovem se conscientizar e levar cada congresso ou pré-congresso que haver na igreja, trazer 5 amigos dele, é é o jeito de que a pessoa pode conhecer o Evangelho e saber como é bom servir a Deus. Porque muita gente olha assim para nós e diz assim: ser crente é uma religião somente? Não é uma religião somente. Ser crente é algo tão infinito, tão glorioso, que nós precisamos de falar para outras pessoas que é bom, que há transformação, que há libertação. E se nós dissermos isso para as pessoas que precisam, elas vão para a igreja, É porque verdade. procuram as libertações em alguns outros lugares e não conseguem. Mas quando chega aos pés de Cristo, recebe a transformação, libertação, restauração até da vida familiar. É verdade, pastor. Isso é muito importante. Sim. E eu sempre digo que quando nós vamos em algum restaurante que é bom, a gente indica.
né? Indica. Olha, pastor Biondi, vai lá no tal restaurante que lá é muito bom, né? O evangelho é a mesma coisa. É a mesma Quando a gente coisa. experimenta uma vida com Cristo, a gente quer anunciar para todo mundo. Justamente, é assim que é. Eu quero deixar esse conselho a todos vocês que estão nos assistindo, que falem do amor de Deus para os seus amigos, para as pessoas que carecem, que são necessitados, que estão passando por tribulações, muita gente em depressão, muitas pessoas no alcoolismo, nas drogas, procuram solução em tantos lugares e não conseguem. Diga para essas pessoas que Cristo é o nosso libertador. Glória a Deus. Glória a Deus. Então fica a dica aí, pessoal. Pastor Biondi, muito obrigado, pastor, pelo senhor estar aqui conosco, passando as suas experiências, nos Amém. ensinando. É um prazer ter o senhor aqui em nossa série, viu? Eu agradeço também você. Deus abençoe ricamente. E fica aberta a nossa igreja todos os domingos, 18h30, e até às 20h30, 21h no máximo. E às quarta-feiras, às 19h30. É Rua São Marcos, número 68, Jardim Rosa, bem próximo da escola do Jardim Rosa. Fica quase esquina com a Avenida Ulisses Guimarães. Sim, sim. O acesso lá é muito fácil. Você que me assiste e mora na região do Jardim Rosas, vai lá, irmãos. Vai lá, porque lá tem palavra de Deus para abençoar você, viu? Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Em nome, principalmente os músicos. Rafael, agradeço muito você, viu? Prazer é todo meu, pastor. Muito obrigado. Amém. Deus te abençoe. Eu oro para que o Senhor te dê mais saúde, Obrigado. mais vigor, para Obrigado. que a obra que o Senhor começou em sua vida continue por muitos anos. Amém. O nome do Senhor seja glorificado. Eu sou feliz também porque eu tenho 2 filhos pastores. Que bênção, que honra. Hein? O meu primogênito, ele dirige a Assembleia de Deus lá em Franco da Rocha, na Vila Palmares. E o meu filho caçula, o pastor Ricardo, que dirige no Jardim Alegria. Jardim Alegria. O primogênito se chama pastor Fábio Luiz. E o caçula chama pastor Ricardo Luiz. Que bênção, pastor. E eles estão atuantes na obra. Glória a Deus. Que honra, hein? Que honra. É uma honra. Pastor, muito obrigado, pastor. Eu que Deus agradeço. te abençoe, viu? E deixo um abraço a todos os nossos ouvintes também. Que a paz do Senhor esteja reinando nos corações de todos vocês e nos seus lares. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe muito a sua vida. Semana que vem nós temos mais um convidado aqui para nos ensinar, nos aconselhar e passar experiências para nós, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até a próxima! Tchau, pessoal. Deus abençoe a sua vida.